Boa noite, pessoal. Então, estamos agora na nossa última palestra, né, do evento da 25ª Cineagri. E agora nós temos o privilégio de receber o Aurélio Azevedo com o tema Bioengenharia de Solos na Recuperação de Áreas Degradadas. O Aurélio é engenheiro de Minas na Universidade Federal da Bahia, mestre em Geociências pela Unicamp, doutor em Ciências na Unicamp, professor do IFES no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e professor do programa de pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis do IFES. Então, a gente tem o privilégio, né, já agradecendo desde já o professor Aurélio por ter aceitado esse convite, né, e desde já a gente coloca todo o nosso apreço pela sua presença nesse evento. Bom, passo a palavra agora para você. Boa noite, né? Agradeço as palavras gentis. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer, né, o convite. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse evento, né, com o pessoal que trabalha aí, né, nessa área da agricultura, né, nessa área de meio ambiente, né, porque tá tudo ligado, está tudo conectado, e para mim é sempre um prazer conversar, né, porque eu acho que isso aqui vai ser uma conversa, falar sobre recuperação de área degradada, que é uma área bem vasta, e eu, na conversa, no entendimento, quando a gente estava falando sobre essa palestra, como seria, eu sugeri que que o bate-papo, né, que a palestra fosse sobre bioengenharia de solos, porque eu acho que é bem interessante, uma sub-área da recuperação de áreas degradadas, e eu acredito que vai ser interessante esse bate-papo. O último da noite sempre é tenso, né? O último da noite está todo mundo cansado, né? Mas, enfim, vamos tocar o barco e bola para frente. Eu não sei, eu acho que não está saindo meu nome aqui, né? Tá, não sei se você vê meu nome, Aurélio. Sai aí, eu estou vendo o nome de todo mundo. Sai Meu. sim. Sai? Está aqui, Aurélio Não sei Barreto. como sai, porque eu não botei em momento nenhum. Eu não tenho muito costume de usar o Meet, já usei algumas coisas, porque às vezes a gente participa de coisas que o pessoal usa. A gente aqui usa um outro aplicativo, né? Mas no fundo todos são bem parecidos. Eu vou botar aqui a apresentação aqui. Vamos ver aqui se vou conseguir. Tá sim. Eu só não vejo vocês. Então vamos combinar assim, ó, à medida que eu for apresentando os slides, e qualquer pergunta, qualquer curiosidade, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem. Eu acho que é legal já fazer durante a própria apresentação, porque a gente já vai tentando explicar e resolver, né? E, se possível, tirar alguma dúvida, caso tenha, durante a palestra. Está combinado assim? Eu acho que fica legal assim. Combinado. Aí vocês ligam o microfone aí se quiser falar, e fala, porque eu não vejo ninguém, eu só vejo o slide, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu levanto a mãozinha aí, não sei se aparece aqui para mim, ou fala aí que aí eu paro e a gente continua, ok? Então, gente, como já foi apresentado, meu nome é Aurélio, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Eu dou aula para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e dou aula para o mestrado em Tecnologias Sustentáveis. Então, eu trabalho, entre outras coisas, eu trabalho aqui com solos, né? Recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas. Eu trabalho com processos erosivos, modelagem de processos erosivos. E eu gosto muito de trabalhar com digamos assim, com coisas mais reais, entendeu? Então, os meus trabalhos de laboratório são todos muito de simular a realidade de campo, tá? E a gente trabalha muito com modelos, mas modelos de protótipos e essas coisas, porque o nosso programa de mestrado lá trabalha muito com modelos e processos.
Okay? Então, a gente desenvolve modelos, processos, e o meu trabalho, ele geralmente fica sendo muito prático, tá? Eu faço muita coisa prática, eu não gosto de trabalhar com coisas assim que eu não consiga ver nem perceber. É uma característica minha. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai falar sobre bioengenharia de solos. A bioengenharia de solos, ela é uma sub-área, digamos assim, é uma técnica, né, de recuperação de áreas degradadas. A recuperação de áreas degradadas é uma área ampla e tem várias possibilidades de a gente recuperar uma área. Uma dessas possibilidades é a bioengenharia de solos, ok? A bioengenharia de solos é conhecida também, você pode encontrar aí na literatura, no Google, se fizer uma busca, como engenharia natural. Então, engenharia natural, bioengenharia de solos. Tá? Se vocês procurarem alguma coisa no Google como bioengenharia puro, vocês podem se deparar com coisas que não é bem bioengenharia de solo. Né? Vai entrar naquela área de órgãos, né, do corpo humano. Né? Então, é bem específico na hora que vocês forem fazer a busca como bioengenharia de solo. Ou em língua inglesa ou em língua portuguesa. Okay? Acha muita coisa na literatura inglesa e português já está tendo muita coisa hoje em dia. Num passado recente, não tínhamos muita coisa, não, mas hoje já acha bastante. Ok? Então, o que é bioengenharia de solos? É uma tecnologia que associa materiais naturais, né, sementes, estacas, feixes de planta viva, feixes de ramo, fibras, né, e materiais inertes, como rochas, madeiras, metais, geotextos e uma série de outros materiais. Então, bioengenharia de solos é a junção, né? Ela é a junção de materiais naturais e materiais inertes, né? Visando o quê? Visando a estabilização, a proteção, a recuperação e a recomposição de áreas degradadas, de processos erosivos. Então, a bioengenharia de solos trabalha na redução, né, ou na minimização, como é que eu diria, a palavra me faltou a palavra aqui, mas é como se fosse a finalização de um processo erosivo, né? A gente sabe que a gente não consegue finalizar ele totalmente, acabar totalmente, mas a bioengenharia de solos tenta isso, tenta, né, cessar esse processo de erosão, ok? A bioengenharia de solos, ela não é uma coisa que está começando hoje, nem começou ontem. Né? Embora tenha esse nome pomposo, bonito, parece que é coisa do outro mundo, mas não é, uma coisa bem simples. Né? Você vê aqui, eu fiz uma seta aqui, que ela começa no ano 28 a.C. e vem até os dias atuais. Só que não tinha esse nome, as pessoas já estavam fazendo, né, bioengenharia e não sabiam o que faziam bioengenharia. Né? Então, na China, né, já tem datação lá na China do do ano 28 a.C. O pessoal já fazia recuperação de margens de rios e diques, utilizando feixes de plantas vivas. Século XVI, né, já foi sistematicamente utilizada na Europa. E no século XVIII, aqui, 1791, na Austrália, né, linha de estacas vivas foram utilizadas na recuperação de corpos d'água. Em 1936, em Munique, foi criado um instituto de pesquisa com a responsabilidade do desenvolvimento de técnica de bioengenharia de solos para construir estradas. Nesse mesmo tempo, na Califórnia, o pessoal já estava desenvolvendo técnicas para estabilizar taludes de cortes, né, em rodovias. Aí a gente vem para a década de 1950, na Alemanha e Áustria, né? Eles aperfeiçoaram as técnicas de bioengenharia de solos, iniciaram a publicação sistemática de trabalhos realizados. Então, foi o primeiro livro publicado em alemão, primeiro, de bioengenharia. Né? Depois esse livro ele foi traduzido para o inglês, e aí sim, a partir desse momento, a bioengenharia de solos ela começou a se difundir no mundo, né? E vários trabalhos foram realizados. Aí, a gente tem uma ideia aqui, na década de 1970, nos Estados Unidos, já foi realizado 2 importantes projetos experimentais.
na bacia do Lago Tahoe, e a revegetação do Parque Nacional das Sequoias, lá nos Estados Unidos. Então, só para a gente entender que essa coisa já vem começando há tempos. Então, né? Então, a bioengenharia de solos, como a gente falou anteriormente, a gente utiliza o quê? Elementos biologicamente ativos, e esses elementos biologicamente ativos vai terminar, né? Sendo o quê? Árvores, arbustos, né? Porque se a gente está usando sementes, se a gente está usando galhos, se a gente está usando estacas, né? Elementos biologicamente ativos, então a gente quer fazer uso dessa vegetação com o objetivo de quê? Com o objetivo de estabilizar o solo, não é? Porque a bioengenharia de solos ela não visa isso, a estabilização de solos, de processos erosivos, né? E de que é composto basicamente uma planta, né? Da parte radicular, que são as raízes, e da parte aérea, que é o caule e as folhas. Quais são os pontos negativos, né? Quando a gente tenta ver a interferência, né, entre a estabilidade do solo e a vegetação. Se você estiver fazendo uma analogia, solo e vegetação, a gente sabe que a vegetação é muito boa para o solo. Mas tem situações que a vegetação não é tão boa assim, ou poderia ser melhor, né? Então, o que é que as raízes, se a gente for analisar o ponto negativo das raízes no solo, quais seriam, né? Elas podem danificar estruturas cimentadas, né? Você tem um solo, esse solo se coloca um calçamento, né? E aí essa raiz ela pode danificar esse calçamento, ela pode danificar muros, né? As raízes secas elas podem concentrar fluxo de água, né? Raízes finas e superficiais elas impedem a infiltração, desagregam partículas de solo. E caules e folhas? A gente sabe que árvores em taludes proporcionam o quê? O peso dessas árvores em taludes aumenta as forças atuantes, provocando o quê? Deslizamentos. Você sabe que a gente não pode plantar árvore de grande porte em taludes, não é verdade? A gente sabe que a árvore é muito importante, mas num talude ela não é adequada. Plantas altas de folhagem largas, elas podem causar erosão, sabiam? A erosão do efeito splash. Ventos em árvores produzem forças sobre as massas de solo, ativando deslizamentos. E os pontos positivos, né? Que a gente pode observar. Raízes agregam partículas de solo, aumentando a coesão. Aumenta a resistência do solo. Aumenta a taxa de infiltração de água no solo. Aumenta a porosidade. Funciona como canais de sucção. E caules e folhas. Reduzem a erosão do efeito splash. Reduzem a erosão laminar. Aumenta a rugosidade superficial. Né? E plantas rasteiras recobrem eficientemente o solo. Aí você vai dizer, mas você está falando que é ruim para o efeito splash e é boa para o efeito splash. Reduz o efeito splash, aumenta o efeito splash, sim. Dependendo da altura da árvore, do tamanho da folha, o efeito splash no solo pode ser maior ou menor. Você sabe o que é o efeito splash? É aquela gotejamento, né? O efeito do impacto da gota no solo, dá aquele desprendimento de partículas né, e pode dar start de um processo erosivo, ok? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu estou mostrando essas coisas? Porque como a bioengenharia de solos trabalha com esses elementos naturais, a gente tem que ver, né, quais esses elementos naturais que vai ser mais interessante para a gente utilizar ele. Então, não é qualquer planta que eu vou utilizar, não é qualquer sistema radicular que eu vou utilizar, não é qualquer sistema aéreo que eu vou utilizar. Então, a gente tem que entender, né, e tentar, a partir dessas vantagens que a gente observa, né, tanto nas plantas como em outros materiais inertes, o que é que pode ser melhor utilizado para o nosso fim, que é o quê? Estabilizar solos, ok? Então, a resistência e a morfologia, né, das raízes são reguladas por quê? Porque existe raízes mais resistentes e menos resistentes. Para a gente aqui, o interessante são raízes bem resistentes. E a forma? Qual a morfologia? Qual a arquitetura dessas raízes? Existem raízes de vários tipos.
Qual é que é mais interessante para para evitar, né, processos erosivos? Então, essa resistência e essa morfologia das raízes, ela depende de quê? Do tipo de planta, obviamente, né? Do tipo de solo, né? Do tipo de solo. O solo interfere nisso também. E condições ambientais locais. Essas condições ambientais locais, né? E o tipo de planta que está associado com a genética controla essa resistência, essa morfologia. E quando a gente fala de condições ambientais, a gente está falando de quê? Está falando de quê? De índice pluviométrico, de temperatura, né? De declividade, né? De umidade do solo, enfim, dessas coisas que estão associadas ao ambiente, né? Então, o desenvolvimento de uma determinada arquitetura radicular em resposta a esses fatores, né, que a gente viu aqui, define sua contribuição e estabilidade para a estabilidade de encostas. Então, a gente aqui tem um tipo de raiz pivotante, né, que ela forma esse pivô aqui. Então, uma planta que tem uma raiz pivotante, ela funciona como se fosse uma estaca num edifício, né? E aqui você tem essa raiz fasciculada, que ela é mais aberta, né? Um pouco diferente dessa pivotante, que tem uma raiz central aqui no meio. Aqui a gente, do lado, vocês estão vendo essa fotografia, que é a raiz do sistema radicular do capim vetiver. Não sei se vocês já ouviram falar desse capim, mas é um capim bastante utilizado, porque ele tem uma densidade, as raízes dele são finas e com alta densidade. E um outro privilégio desse sistema radicular é que essas raízes são bem resistentes, mas muito resistentes. Então, o interessante para a gente é que a gente tem um sistema radicular, né, grande, uma densidade de distribuição alta e uma resistência também alta, para proporcionar o quê? Uma maior, né, coesão dos solos que estão utilizando dessa técnica aqui. Aqui também está do lado aqui direito, você está vendo um sistema de radicular bem peculiar, né? E a gente já pode imaginar, né, o que isso pode promover ou não numa superfície. Então, a bioengenharia de solos, ela abrange uma série de técnicas, né, que utiliza, como eu já falei, que utiliza desses privilégios das plantas, dos elementos biologicamente ativos, que podem ser sementes, podem ser galhos, podem ser estacas, né, ou plantas já desenvolvidas, mudas já desenvolvidas, e elementos que são inertes, né, como madeira, aço, polímeros e tal. Então, essas técnicas, tem várias técnicas, né? Eu vou falar aqui das mais importantes, as mais utilizadas, que são estacas vivas, caniçadas vivas, camadas de ramos, geogrelhas vegetadas, hip-rap de gabião vegetado, paliçadas, biomanta, muro de viva, não, tá errado aqui, errei. É muro de cerca viva, bloco celular e geocelas. Primeiramente, a gente vai falar de estacas vivas, né, que nada mais é do que são estacas, né, com capacidade de propagação vegetativa, né, cuja aplicação no solo promove um efeito estabilizante em profundidade. Então, aqui você está vendo, são estacas retiradas. Essas estacas têm a capacidade de, quando colocadas, né, dispostas do solo, ela tem a capacidade de se propagar, né? Então, criar um sistema radicular e também um sistema aéreo, como a gente está vendo aqui, aqui as estacas, aqui uma estaca já colocada num talude, aqui a gente está vendo também numa biomanta, a gente vai falar depois. Então, quanto maior a estaca, maior a profundidade de desenvolvimento das raízes, né? E maior também será a estabilidade em profundidade. Então, se você quer uma estabilidade em profundidade mais elevada, você tem que aumentar o tamanho da sua estaca. E à medida que essa estaca ela vai desenvolvendo o sistema radicular, você vai fazendo com que o solo ele fique mais o quê? Coeso. Porque a raiz, a gente sabe que essa raiz consegue, né, fazer com que essas partículas de solo fiquem mais presas em si.
Agora, também não é qualquer estaca, não é qualquer espécie que a gente pode utilizar, né, na bioengenharia de solos. Aqui está um exemplo de uma estaca, né, que foi retirada para pesquisa, né, o pessoal plantou e tirou, então para fazer o monitoramento e as medidas. Olha o tamanho dessas raízes, está vendo? São bem grandes, a gente precisa de estacas que têm um sistema radicular desenvolvido, né, raízes longas e resistentes, e a gente aqui também tem um sistema aéreo. Esse sistema aéreo, gente, não pode ser muito desenvolvido, crescer muito, porque senão a gente vai criar um problema, como a gente tinha falado, né, de desequilíbrio da vegetação no talude. Se você tiver uma vegetação muito grande, né, uma vegetação arbórea no talude, a gente tem um risco muito grande de desmoronamento desse talude devido ao peso próprio da árvore plantada. Então, a gente nunca planta árvores em talude. Ok? Então, quando é que a gente aplica essas estacas? Em taludes e margens fluviais de baixo declive, né? Ela funciona também como um grampo fixador na instalação de mantas orgânicas, geomalhas, caniçadas e outras coisas mais, né? Em enrocamentos, em gabiões, muros de suporte, etc. Enrocamento é aquele hip-rap de pedras, né? Que a gente faz, às vezes faz uma barragem de enrocamento. A gente pode usar também essas estacas vivas no meio desses enrocamentos, porque essa raiz vai enraizar e você vai ter a fixação dessas rochas. Né? Um exemplo que a gente usa muito é gliricídia, né? Exemplo de destaque. Salgueiro, também muito utilizado nos Estados Unidos, a gente pode usar também. Vale a pena destacar que o material que a gente usa na bioengenharia de solos são materiais próximos, né, que são de fácil aquisição no local onde a gente vai desenvolver o projeto de bioengenharia de solo. Não faz sentido esse material vir de fora, né, até pelo custo. A ideia também da bioengenharia de solo é de ter um custo baixo. Okay? Outra técnica que a gente pode utilizar também, que é bastante utilizada na bioengenharia de solos, é caniçada viva, ou feixe de ramo vivo, que nada mais é do que esses ramos aqui, esses galhos, você pegar esses galhos, colocar tudo junto, né? E fazer um feixe como esse que a gente está vendo aqui. Esses feixes, eles são colocados em trincheiras abertas no solo. Então, como tem essa fotografia aqui, a gente abre umas trincheirinhas, umas valas, e vai colocando essa caniçada dentro dessas trincheiras. Né? Esses feixes, eles vão brotar e vão se enraizar, promovendo o desenvolvimento foliar e radicular do solo. Então, isso aqui tudo vai enraizar e vai pegar aqui. Qual a função, né, dessas caniçadas? Redução da velocidade das enxurradas. Quando ela se propagar aqui, vou mostrar essa foto aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Ela vai se propagar aqui, e aí você vai reduzir o quê? Voltar para lá. Você vai reduzir a velocidade das enxurradas das vertentes, você reduz a erosão superficial, você promove a retenção de sedimento, porque ela tem a capacidade, os sedimentos que vão sendo carreados por aqui, elas ficam presas aqui. São como se fosse retentor de sedimentos. Caniçada é considerada também um retentor de sedimentos. E também serve como cobertura do solo, porque isso aqui tudo vai enraizar, né? E vai desenvolver todo um sistema aéreo que vai proteger também o solo dos impactos das gotas de chuva, promover processos erosivos também, ok? Então, aqui a gente está vendo outra foto, né, dessas caniçadas. Essas fotos foram tiradas lá de um projeto do EPA, da Agência Ambiental Americana, ok? Vale salientar que esses feixes, eles não podem serem guardados muito tempo, né? Então, se você vai usar, você faz a coleta desse material em um dia para usar no outro, no máximo 2, 3 dias, né? E guardar eles em locais sombreados, né? Para eles não sofrerem desidratação e terem um rendimento mais prejudicar o rendimento dessas caniçadas, ok? Aqui é outra fotografia dele. Aqui é um gabarito, né? Onde está o pessoal aqui fazendo, né? Porque você tem que ir armando essas galhas, coloca essas galhas aqui, e eles vão prendendo, vai prendendo com arame, vai prendendo com uma corda, com fio de nylon,
né? E depois você vai colocando eles aqui, ó. Tem um talude aqui, ó. Faz uma valeta aqui e vai colocando ele aqui dentro. Aí, como é que eu fixo, né, essas caniçadas aqui? Porque ela pode sair, né, com a chuva, com o vento. Tem umas estacas mortas aqui, ó. Você pode usar estaca morta, pode usar estaca viva para fixar essas caniçadas no solo. Tá vendo aqui que ela já está se desenvolvendo? E aqui ela já se desenvolveu. Aqui tem uma também. Aqui também já está crescendo. A tendência é que isso aqui vai crescendo, crescendo, vai fechando, vai fechando, vai fechando. E você vai criar, na verdade, cinturões, né, cordões vegetativos. E aí todo aquele benefício, né, dos cinturões vegetativos, que é uma técnica de conservacionista que eu acredito que você já conheça. Galera, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, pode falar aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu tenho a impressão que... Sim. Estão me ouvindo? Ok. Ah, tá. Porque eu fico meio perdido. Como eu não consigo ver vocês. Então, vamos lá. Ok, então a gente falou de estacas vivas, falamos de caniçadas, agora vamos falar de camadas de ramos. Camada de ramos é uma coisa parecida com a caniçada, só que a camada de ramos, você faz ramos, como se for, imagine buquê, né? Você faz buquê de galhos e coloca ele na mesma direção que da direção do declive da vertente, ok? Vou mostrar aqui essa fotografia aqui, tá? Uma fotografia aqui. Você perceber. Então, vocês fazem esses ramos como se fosse buquês, né? Buquê seco de galhos, e vocês vão colocando ele na mesma direção do talude. Previamente a gente prepara, né? Você prepara um banco, prepara o banco, e depois você coloca esses ramos. Depois com esse solo que você tirou aqui, você joga esse solo por cima disso aqui. Ele não precisa ficar totalmente coberto, tá, com solo, não, tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens de a gente usar essa técnica? Né? Uma vantagem é que divide o comprimento da encosta em uma série de encostas mais curtas. Consequentemente, você também diminui o quê? A velocidade das enxurradas. É como se um talude ele fosse subdividido em taludes menores, né? Você reforça o solo, né, à medida que esse enraizamento vai sendo desenvolvido, né? Aí você aumenta o enraizamento no solo, esse solo vai ficando mais coeso, vai ficando mais resistente, você aumenta o quê? Você aumenta aumenta a resistência ao cisalhamento desse talude. Você diminui também, você aumenta a resistência, né, a deslizamento e a cisalhamento. Né? Porque uma das funções da raiz no solo é essa, aumentar a resistência de cisalhamento do solo. E aí, com isso, você reduz o quê? Deslizamento, né? Reduz processos erosivos. Ele reforça o solo, né? Porque os caules que você está colocando aqui vai reforçar esse solo, fornece estabilidade ao talude e permite que a cobertura vegetal se estabeleça. Está vendo aqui que a cobertura vegetal aqui, essa parte foliar já está se desenvolvendo. Ajuda também, né, na infiltração, ajuda a infiltração em locais que é seco e reduz um pouco, né, esses solos, locais excessivamente úmidos, você pode retirar um pouco da umidade, porque essa vegetação aqui absorve a umidade. Uma desvantagem disso aqui, né? Tem mais vantagem do que desvantagem. Ele é recomendado em encostas, né, de 2:1 de inclinação e não deve exceder 5 metros de altura. Então, se você tiver um talude com outro ângulo, um talude muito mais alto, essa técnica não é muito recomendada. Um ponto negativo também é que ele apresenta um trabalho construtivo intenso, né? Não é uma coisa muito simples. Ok? Então, aqui tem uma fotografia. Professor, por que não é recomendado? Deixa de ser eficiente? Não, é porque quando você tem um talude, no caso aqui, com inclinação muito grande, ou quando você tem um talude maior do que 5 metros, essa técnica já não é muito eficiente, porque você pode estar, tipo, imagina um talude de 7, 10 metros, você aplicar essa técnica,
ela não é muito recomendada para a questão de segurança, entendeu? Entendi. A bioengenharia de solos, ela é uma técnica muito interessante, né? Principalmente nesses tempos de sustentabilidade. Ela encontra um pouco de resistência, principalmente com engenheiros civis, né? Porque engenheiro civil, ele não, alguns, né, claro, não acreditam muito nisso. Eles acreditam mais no muro de pedra, né? Uma No rede. muro no muro de arrimo, de gabião, de pedra, de concreto, de tirante. Obviamente que eles são bem resistentes. Tem situações, galera, que a gente não pode usar bioengenharia de solo. Né? O correto é usar um muro de pedra, usar uma cortina atirantada, usar um muro de concreto, tá bom? Porque algumas situações que você requer uma segurança muito maior. Então, você tem um túnel, na entrada de um túnel, né? Então, usar bioengenharia, dependendo da situação, a gente não usa, tá bom? Então, a desvantagem, porque de repente a gente, você me perguntar aí, o que é melhor, então? É caniçada, camada de ramos, estaca viva. Todas têm a mesma função. Então, qual que a gente vai escolher? A gente vai escolher. Então, quando é que a gente vai escolher? A gente vai escolher pela facilidade, o acesso de material que a gente tiver no local. Pela expertise que a gente tem de fazer uma coisa mais do que a outra. E algumas coisas associadas ao quê? Ao tipo de solo, ao tipo de declividade, ao tamanho, ao comprimento do talude, ok? E o grau de segurança que a gente quer apresentar na obra. Então, aqui, ó, eu já tinha mostrado esse slide, mas aqui ele é bem explicativo. Esse slide é um mutirão que foi feito, né? Então, muitos desses trabalhos feitos de bioengenharia, eles são feitos em mutirões e tal. Muitas vezes tem que ser feito, as pessoas, muitas vezes, o pessoal não acredita, não confia. O próprio produtor rural, o pequeno produtor rural, às vezes ele não acredita muito na eficiência dessas técnicas, né? Então, às vezes a gente tem que fazer, mostrar e comprovar para que ela seja aceita e replicada, né, em outros locais. Então, aqui você está vendo o pessoal colocando, né, os ramos, depois ele coloca na terra. Aqui a gente tem um processo de instalação também dessas camadas, e aqui um processo já realizado 2 anos após. Que bonito. Aí você poderia dizer, mas a gente poderia ter usado outra coisa, né? Sim, poderia ter usado outra coisa. Poderia ter usado uma biomanta. E hoje a gente usa muito, muito biomanta. Mas como eu estou apresentando as técnicas aqui, vale a pena, né, a gente apresentar as técnicas e ver a eficiência dessas técnicas. Agora, você passa aqui 2 anos depois, você não faz ideia do que foi feito aqui. Pensa só que é uma cobertura vegetal, né? Mas, na verdade, tem todo esse cinturão aqui verde. Né? E se você vai pensar no fluxo do escoamento superficial aqui, se ele for andando aqui, ele vai encontrar barreiras, né? Ou seja, passou sem querer. Ou seja, né, você reduz a velocidade das enxurradas. Esse é um talude pequeno, aqui foi um talude experimental. Aqui uma obra grande, né? Já feito uma obra feita lá nos Estados Unidos, já um talude de rodovia, né? Que é várias camadas sendo preparadas. E aqui está usando até uma retroescavadeira, então uma obra grande. Esse talude é um talude rodoviário enorme que foi feito. E aqui, ó, camadas de ramo, tá vendo os feixes de ramos aqui? Ó. Depois você vem com a terra, dá uma cobertura aqui. Ok? Uma outra técnica de bioengenharia é a geogrelha vegetada, ou também conhecido como solo envelopado. O que é que consiste essa técnica? Quando é que eu vou usar ela? Tá vendo aqui por esse desenho que a gente tem aqui um talude, né? Talude original era esse aqui, né? Aconteceu um deslizamento, alguma coisa aconteceu aqui que você teve esse deslizamento e você ficou com essa fenda aqui. Então, a ideia é o preenchimento dessa fenda. Como eu posso preencher essa fenda? Eu posso preencher, né? Essa feição erosiva tem várias formas da gente preencher, né?
Uma das maneiras que a gente pode preencher é com solo envelopado. Essa técnica consiste de quê? Essa técnica consiste de a gente usar uma biomanta, abrir uma biomanta aqui, ó, tá vendo de vermelho? Que é uma biomanta aberta. A gente coloca solo dentro dela e aí envelopa ela, fecha. Aí, por cima dessa manta, eu posso colocar uns feixes de ramos, esses mesmos ramos que a gente está trabalhando, que tem a capacidade de enraizar e de se desenvolver, ok? Então, você tem que selecionar espécies que têm essa capacidade. Aí, por cima desses ramos, eu coloco o quê? Outra camada de manta aberta, coloco o solo, fecho ela. E assim sucessivamente, né? Eu faço uma camada, faço duas, faço três, faço quatro, faço cinco, fecho ela todinha. Obedecendo, obviamente, esse ângulo do talude, tá? Então, essa aqui é maior, essa aqui é menor. Então, para que serve isso? Qual é o objetivo de a gente? Por que a gente não colocou todo o solo aqui, esses galhos? O legal de você fazer isso em camada é que você vai criar, vai aumentar a resistência dessas camadas, né? Então, você promove o fechamento de falhas erosivas de um pequeno deslizamento, como eu já tinha dito, promove a conformação topográfica, né? Você promove a formação de solo, sim, porque você está colocando um solo aqui e tem essa biomanta, isso aqui vai enraizar. Com o tempo isso aqui vai deixar de existir essas camadas, porque aqui é uma biomanta que vai se decompor, né? E essas raízes vão sair daqui, vão passar para aqui, elas vão se emaranhar em todo esse preenchimento. Então, esse enraizamento e essa cobertura foliar que você vai promover aqui vai dar uma estabilidade desse talude que foi construído. Ok? Então, isso é uma forma de a gente fazer preenchimento, né? Utilizando essas solo envelopado. Então, biomanta, tem uma fotografia aqui mais clara, tá vendo? Você tem uma biomanta aqui, fechada, ela abre, dá uma volta e fecha aqui por dentro. Aqui outra. Obras grandes, a gente precisa de maquinário mais pesado para ajudar, né, no desenvolvimento e na velocidade de montagem desse solo envelopado. Aqui a gente tem outra fotografia, que você tem uma, duas, três, quatro, cinco, uma série de camadas. Percebam que aqui já está, né? Camada já está se desenvolvendo, o sistema radicular já foi desenvolvido, né? As folhas já estão saindo aqui, ó, que começa, você faz ele de baixo para cima, esse aqui ainda se desenvolveu. Um outro exemplo aqui, ó, 3 camadas de solo envelopado, né? Entre esse solo envelopado, você está vendo também aqui, ó, feixe de ramos, né? Então, isso é muito interessante porque você promove o que é a formação de um solo. Antes não tinha esse solo, você está criando o solo. Então, essa forma mais, digamos assim, mais fácil e mais ecológica de se fazer um novo solo, né? Porque você, ao mesmo tempo que você protege dos processos erosivos. Qual a função dessa biomanta aqui? Ora, se você não tivesse essa biomanta, esse solo ia ficar solto. E enquanto esse enraizamento não fosse desenvolvido, o que ia acontecer? Você ia ter processos erosivos acontecendo aí. Primeira chuva que desce ia levar todo esse solo, né? Então, o solo fica envelopado aqui dentro dessa manta, essa manta é permeável, né? Então, se chover, ela vai absorver água, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, essa manta também ela vai sendo o quê? Se decompondo. Só estou falando desse solo aqui, mas aqui a gente já vê uma outra técnica que logo à frente a gente vai ver, que é o hip rap, né? Mas não vou adentrar nessa passo, daqui a pouco a gente vai falar, estou falando só aqui do solo envelopado. Ao uma outra foto de um solo envelopado, você tem aqui é um rio, né? É legal que você prepara, você vai fazer esse material, você vai preparar vai construir esse solo envelopado num período, né, que o rio esteja baixo, né? Ou então vai ter que fazer uma drenagem, um desvio para construir, depois você redrenar ele. Então aqui você tem uma camada de rocha natural, aí você tem uma camada, uma outra camada, você tem 3 camadas de solo envelopado aqui, ok? Deixa eu ver aqui, estou passando aqui, que eu liguei um cronômetro aqui.
Uma outra técnica, né, que aqui já tem. Ó, eu estou falando de técnicas individualizadas, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente não usa essas técnicas individualizadas. Geralmente, a gente usa uma, duas, a gente usa uma, duas, três, né? Ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui separadamente só questão didática. Mas aqui a gente tem um hip rap, né? O hip rap é o quê? É um enrocamento de rochas, né? E muito utilizado, né, em corpos d'água, represas, lagoas, rios, né? Que protege o quê? Protege a calha de um rio do impacto do quê? Da vazão desses córregos e rios, né? Então, protege as calhas dos rios, principalmente quando esses rios não têm mais a mata ciliar ou já entrou no processo de degradação. Então, o que é que eu posso resolver? Posso fazer né, implementar essa técnica ou outras que a gente já viu anteriormente, né? Imagens e bordas de córregos e rios. O legal desse hip rap é que você está vendo que ele está vegetado, você coloca uma vegetação, à medida que você vai fazendo o hip rap, você vai colocando essa vegetação que como está aqui nesse desenho esquemático. Porque a ideia é o quê? Que essa vegetação ela vai enraizar e vai aumentar o quê? A coesão dessas rochas, porque a rocha aqui, ela está solta, mas à medida que ela vai se enraizar, a raiz vai, né, enraizando nesse hip rap, essas rochas vão ficando mais o quê? Mais presas. Elas vão ficando mais ligadas umas nas outras. Então, aumenta a resistência dela, né? Aumenta a resistência contra o quê? Contra o fluxo, né? Dessa água. Então, um hip rap vegetado, ele é muito mais resistente do que um hip rap solto. A gente viu aqui, ó, eu não falei, mas isso aqui ó, é um hip rap também, tá? Na base. É muito legal a gente colocar na base, né, de um talude, de uma calha de rio, de córrego, um hip rap, porque ele é mais resistente. Ok? Então a gente pode usar um hip rap na base e depois o solo envelopado, um hip rap na base, depois caniçada ou feixe de ramos, alguma coisa acima. Quando a gente está trabalhando com recuperação de corpos d'água, tá, galera? Se for um talude aí, em um talude sem um talude de rodovia, por exemplo, não vamos usar um hip rap, tá? Pode usar um muro de gabião vegetado, alguma coisa assim, mas hip rap não. Não faz sentido, né? Hip rap é bem simples, né? Uma outra técnica que a gente utiliza, que pode ser utilizada também na bioengenharia de solos, é o quê? Paliçada. Né? O que é uma paliçada? Paliçada nada mais é do que barreira, uma barreira. Né? Tem barreiras pequenininhas, paliçadas bem pequenas, paliçadas médias, paliçadas maiores. Né? Obviamente que tem um limite, né? A Embrapa fez até se procurarem na internet, a Embrapa ela fez um manualzinho de construção de paliçadas para distribuir, né, com a linguagem bem coloquial, para distribuir para os pequenos produtores. Porque a ideia, gente, a ideia da bioengenharia é que os próprios, né, interessados nela, nos benefícios da bioengenharia, executem a tarefa. Né? Justamente por questão de barateamento da mão de obra. Então, paliçadas são o quê? Mini barreiras que são colocadas o quê? São colocadas transversalmente ao fluxo. Né? O fluxo de quê? O fluxo do escoamento superficial. Né? No caminho do fluxo das enxurradas. Então, esse processo erosivo que está apresentado aqui nessa fotografia, né, é uma ravina já bem desenvolvida, quase, né? Nem chamaria de vossoroca, mas uma ravina bem desenvolvida, né? Então, qual a função dessas barreirazinhas aqui que a gente está vendo? Primeiro, reduzir a velocidade da enxurrada, porque o que provoca esse processo erosivo, o que provoca esse ravinamento é o quê? É essa água que circula aqui. A gente só vê né, esse problema quando tem chuva, quando tem água. Então, imagine sem essas barreiras, essa enxurrada ia apresentar uma velocidade bem elevada. Quanto maior a velocidade dessa enxurrada, maior o quê? Transporte de sedimento, maior o processo erosivo. Então, quando você coloca essas paliçadas, você automaticamente reduz a velocidade dessas enxurradas. Consequentemente, você reduz o quê? Os processos erosivos. E o que mais que a gente tem de benefício? Ela tem a capacidade de reter o sedimento desse escoamento.
E você sabe que essa enxurrada aqui, ela vem com o quê? Trazendo sedimentos. Né? Então, o que é que acontece? Essas paliçadas são construídas de forma que elas são vedadas aqui nessas laterais, aqui embaixo, senão se a água passar, não tem jeito. Mas ela não tá dando para ver porque fica por dentro, fica pelo outro lado, né? Ela tem uma manta. Ela tem uma manta de ubidim, ou de uma manta que retenha, né? Pode ser de um saco de ráfia, pode ser de um bidim, um material industrializado. E qual a função desse bidim? Qual a função dessa manta, né? Que a gente vai colocar ela aqui por trás? É deixar passar a água e segurar o que? O sedimento. Se vocês olharem essa fotografia aqui de baixo, esse detalhamento aqui de uma paliçada, estão vendo que a paliçada está toda cheia de sedimento? Quando você constrói logo uma paliçada, isso aqui está vazio. Então, à medida que a água vai circulando, né, a água vai passando e vai filtrando, deixando a água passar e vai ficando sedimento. Vai ficando sedimento, vai encher. A tendência e o objetivo da paliçada é esse, encher ela com sedimento. Então, você vai encher aqui, com o passar dos anos, né, ou dos meses, isso aqui vai encher, isso aqui vai encher, isso aqui vai encher. Né? Então, é uma forma de você ir recolocando, né, aquele sedimento que foi perdido. Então, preenchimento, né, ela promove preenchimento de ravinas e vossorocas, muito utilizado em vossoroca, né, com a possibilidade de implementação de vegetação. Outra coisa interessante é que você vai criando essa superfície, né, e como eu falei, o fluxo ele vai diminuindo bastante, aí você já pode ir implementando vegetação aqui. Com o passar do tempo, isso aqui está todo cheio de sedimento e a vegetação já vai toda tomando. Você vai bloquear o fluxo quando chover? Não. Você não vai bloquear o fluxo de água, não tem como. Mas você vai diminuir bastante esse fluxo de água. Né? E ele vai chegar numa velocidade tal que não vai provocar mais erosão. Essa paliçada ela pode ser feita de eucalipto, de troncos de eucalipto, de espessuras variadas. Ela pode ser feita de bambu, né? Ela pode ser feita até de pneus. Né? O manual da Embrapa mesmo ensina uma técnica de utilizando pneus. Né? Então, o objetivo, né, como eu tinha falado, já estou repetindo, o objetivo da engenharia de solos é apresentar técnicas simples, eficientes e de baixo custo. Você está vendo aqui que tudo que a gente está falando é de baixíssimo custo. Muitas vezes você não precisa comprar nada, você utiliza o material que você tem na sua própria propriedade. E se comprar coisas de valor, né, de valor baixo. Então, a gente está vendo aqui, ó, várias paliçadas. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Primeiro, a gente tem que fazer um mapeamento do caminho dessa água. Você está vendo aqui as vertentes aqui. Aqui, uma. Aqui, outra. Aqui, outra, ok? Nunca eu vou construir uma paliçada nesse ponto aqui com o mouse tá. Não faz sentido, né? A gente tem que construir uma paliçada nos locais onde o fluxo de escoamento é maior. Então, se você tem um escoamento aqui, se você colocou essas paliçadas, você está reduzindo demais a velocidade desse escoamento, né? Parece, né, que vocês estão acostumados com terraceamento, né? Tem a ver, né, com terraceamento, né, um pouco, ele segura, né, diminui a velocidade das enxurradas e segura o sedimento. Então, temos aqui também paliçadas mais simples, menores. Né? Tem até paliçadas bem pequenas, tá? Galera, com altura assim de 10 centímetros, 20 centímetros. Você pode colocar a paliçada aqui, você pode revestir essa paliçada também com biomanta, que é o caso aqui, tá vendo? Aqui do lado a gente já tem as paliçadas mais estabilizadas, já foi colocada uma cobertura vegetal. Né? Você tem aqui um fluxo, provavelmente um córrego, não sei bem. Essa foto eu peguei na internet, né? Então você está vendo aqui, olha que legal, que bonito de se ver. Imagine isso aqui, daqui a um tempo isso vai se transformar numa coisa dessa. Né? Então, o legal da bioengenharia de solo é que ele promove uma harmonia da paisagem. Né? As técnicas, né, elas levam em consideração a harmonia da paisagem, os materiais, né, e a harmonia da paisagem.
Uma outra coisa bastante utilizada, talvez é o mais utilizado, acho que vocês já devem ter visto, né? É a biomanta. A biomanta é a técnica de bioengenharia de solos mais utilizada atualmente, né? Porque é uma técnica muito eficiente, né? Você pode usar em larga escala e tem um custo baixo em comparação com outras técnicas, não de bioengenharia de solo, mas outras técnicas, né? Da engenharia. Então, o que é biomanta? Né? Elas são chamadas também de biomanta antierosivas, porque o objetivo dela é, né, eliminar os processos erosivos. Então, elas são fabricadas industrialmente, outra coisa boa, porque você pode comprar, né? A partir de quê? De fibras vegetais, palha agrícola, fibra de coco e fibras sintéticas também. Elas protegem. O legal da biomanta é que quando você coloca ela no solo, ela protege imediatamente o solo dos processos erosivos, né? E ela permite, né, o desenvolvimento de um sistema vegetativo. Então, você pode, depois que você instala a biomanta, ela serve também de suporte para uma gramínea, né, um sistema de uma cobertura vegetal que você vai selecionar para colocar sobre ela. Né? Então, a gente usa muito, depois que coloca a biomanta, você faz o sistema de hidrossemeadura nessa biomanta, né? Passados 30, 40 dias, essa biomanta já está, né, com um monte de pontos verdes. A gente aplica sementes nessa biomanta, né? Você pode aplicar um mix de sementes, usando hidrossemeadura, um mix que é legal, fica um negócio bem harmônico e não fica tão artificial, digamos assim, né? Quando você usa só um tipo de vegetação, você usar várias, né? Interessante. Gente, sempre gramíneas, né? No máximo uma leguminosa, alguma coisa assim, tá? Porque a biomanta é aplicada em talude, como eu já tinha falado, a gente nunca deve colocar a vegetação de grande porte em taludes. Então, elas são aplicadas tanto em terrenos de corte como de aterro, né? Elas evitam a erosão superficial, proporcionam sombreamento e também a retenção de umidade. E é como serve de berço, né, para a germinação de sementes, né? E vai constituir a cobertura vegetal. Elas são fabricadas, são vendidas em bobinas, ok? Em bobinas. E tem vários tipos de biomanta. Você tem umas reforçada, com a tela de PAD reforçada, quando você precisa de uma manta que você vai necessitar que ela ofereça uma resistência maior. E você tem as biomantas mais simples, mais fracas, que são de palha, né? Mas ela tem não dá dando para ver aqui na foto, mas ela tem uma tela de nylon, né? Essa tela é para fixar as próprias fibras. Senão ia ficar saindo tudo, né? Não vou falar dos fabricantes, existe uma série de fabricantes, tem a Defloc, que é um fabricante grande, né? Aí em Minas Gerais. E tem, né, procurar qual a biomanta que vou usar, tem uma série, vai ter que ver o tipo de solo seu, a declividade, né, se o solo é mais arenoso, se é mais argiloso, a declividade desse talude que você vai revestir com biomanta, tá? Para você selecionar qual a biomanta que você vai utilizar, né? E essas biomantas, elas precisam ser presas, elas são presas no solo com esse suporte, você pode usar chumbadores, quando você tem uma biomanta que requer uma resistência maior, né? Você está vendo aqui, ó, depois que a vegetação vai se desenvolvendo, vai cobrindo, você nem percebe a biomanta, você nem percebe essa tela. E esse material da biomanta que serve, né, de berço, né, serve de substrato para essas sementes que vão se desenvolver. Depois ela vai se decompor, vai se degradar, né? Porque ela é de fibra natural, vai se decompor, vai se degradar e vai servir de próprio adubo para essa vegetação. Mas uma coisa importante, tá, gente? Quando a gente vai usar biomanta, não esqueçam, né, que essa biomanta está sendo aplicada muitas vezes num solo totalmente pobre, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que dar uma manutenção. No início, irrigação, e depois uma hidrofertilização, né? Para quê? Para que essa vegetação continue, né, ativa e viva. Aqui só um desenho esquemático de como a gente aplica essa biomanta num talude, prende ela aqui, vai, né, como se fosse um carpete, a aplicação de um tapete. Né? Ela se prende ela aqui, vem
Descendo, descendo, você está vendo aqui os técnicos, não pessoas habilitadas a trabalhar com isso, mas geralmente o pessoal que trabalha com rapel, faz esse tipo de serviço, não é qualquer pessoa, porque você tem que, né? Olha o pessoal como fica pendurado aqui, né? Nesses cabos, equipamento de segurança, né? Você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rolos aqui, vários rolos, vai descendo, vai prendendo. Tem que ser fixada, né? Porque senão a chuva, o vento, a ventania vai tirar toda essa biomanta aí. A quantidade de suportes que se utiliza na, na fixação das biomantas vai depender de quê? Vai depender da declividade do terreno e do tipo de solo. Solos mais arenosos precisam de suportes maiores, solos argilosos precisam de suportes menores, pela própria coesão, né, e resistência apresentada por esses dois tipos de solos, ok? Então, isso vai depender do seu solo, então tem que ver, fazer uma análise do solo, né, um ensaio do solo para você ver que tipo de solo é, porque na hora de você for comprar sua biomanta, isso vai ser importante, porque né, a densidade de suportes está associado com o tipo de solo e com a declividade. Não só a densidade de suporte, como também o tamanho desses suportes. Aqui tem um caso, né, da aplicação de biomanta, o caso 1, onde não tinha biomanta, talude de ferrovia, né? No caso 2, onde foi implementada a biomanta, você já está vendo o processo de desenvolvimento da gramínea. E o caso 3 aqui, a gramínea totalmente fechada e pega aí. Ok? Bonito, né? Você vê, olha. Olha que beleza. Bem harmônico, né? E barato, né? Uma estabilização boa. Porque o que é que a gente quer aqui estabilizar? Eu quero estabilizar os processos erosivos, porque aqui eu já tenho uma drenagem, né? Ah, tem perigo de desmoronamento por causa do tipo de solo, por causa do tem rochas aqui que podem, né, provocar desmoronamento. Então eu não poderia usar esse tipo de material, esse tipo de técnica, ok? Se tem perigo de desmoronamento e que passa tem uma linha férrea aqui, então eu não usaria bioengenharia nesse caso. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar da ferrovia Vitória-Minas, né? É uma ferrovia que sai de Vitória e vai até Belo Horizonte. Foi feito todo um trabalho, utilizando muito trabalho de bioengenharia ao longo dessa ferrovia, porque ela estava apresentando uma série de problemas, né? Série de processos erosivos avançados e tal. Então, foi utilizado muito biomanta, gabião, uma série de técnicas, né? Algumas que a gente está falando aqui e outras que não são de bioengenharia, mas que foram utilizadas também. A gente pode usar um mix de técnicas, né? Onde dá para usar bioengenharia, eu uso, onde não dá, eu não uso. Aqui um outro exemplo, numa mineração, né? Pós-mineração, foi feito um trabalho de revestimento de todos os taludes, todas as áreas de solo descoberto, com biomanta. Então, no tempo 3, ela toda já pega. Que bonito que ficou. Então, você reduziu o quê? A ressuspensão de material provoca a poluição atmosférica, reduziu e eliminou a erosão eólica, né? A erosão hídrica também. Perigo dessa erosão é o quê? O carregamento de material, das enxurradas que pode levar para córregos, rede de drenagem, né? Você assorear rios, né? Contaminar, né? Rios, assorear e tal. Agora, gente, vamos prestar atenção que aqui é solo, tá? Eu não vou usar uma biomanta numa rocha, né? Então não faz muito sentido. Então a gente tem que fazer um diagnóstico de qual a superfície que a gente está querendo desenvolver esse trabalho. Né? Se tiver rocha com solo, então eu vou ter que escolher um material adequado para trabalhar com rocha e solo. Né? Eu posso usar umas mantas de tela de aço, né? Também é utilizar tela de aço com vegetação. Quando você tem perigos de rolamento de blocos, pequenos blocos, a gente pode usar telas de aço, ok? Que bonito também de se ver, né? Uma área degradada, né? Uma mineração. Depois ela foi recuperada a partir de quê? Utilizando técnica de bioengenharia. Né? Revestiu todo com biomanta, depois todo com a gramínea. Aqui foi feita uma drenagem, né? Por causa
O excesso de água, de chuva que cai aqui, tem que ser drenado, para não provocar erosão, então. Aí pode perguntar, e aqui, o que é que foi feito aqui? Aqui ainda não foi, porque esse trabalho ainda não foi concluído, tá, pessoal? Agora, nessa parte plana aqui em cima, a gente pode fazer um projeto de reflorestamento? Sim, pode, né? Pode sim. Ah, é porque eles não plantaram alguma coisa aqui? Ah, porque eles não quiseram, de repente, né? Mas no talude a gente não faz esse tipo de plantação. Aqui na base até poderia, ou aqui na base eu posso também. Posso fazer um projeto de reflorestamento nessa base aqui, essa parte plana. Já tem várias árvores, vocês podem ver aqui, né? Biomanta também, ela pode ser utilizada para revestimento de canais artificiais ou canais naturais, né? Natural fica mais complicado, porque ele não está seco, a menos que você desvie ele e faça coisa. Aqui, ó, um canal, um rio, então você pode fazer todo o revestimento da calha com biomanta. Posso fazer caniçada também aqui, posso botar estaca viva aqui também pode, mas aqui eles só, aparentemente só botaram biomanta, que parece que tem algum retentor, alguma coisa aqui, né? Tá recente, a vegetação ainda não foi desenvolvida aqui. Você podia perguntar, mas cadê a mata ciliar? Não tem a mata ciliar. A mata ciliar poderia substituir? Sim, poderia. Né? Eu estou apresentando biomanta, mas eu poderia ter substituído com mata ciliar. Mata ciliar pura e simplesmente um projeto de mata ciliar não seria bioengenharia. Né? Às vezes a gente, para ter uma resposta mais imediata, eu posso colocar essa biomanta aqui. Depois eu posso fazer um projeto de reflorestamento ciliar, ok? É que o reflorestamento ciliar ele demora. E às vezes você tem uma necessidade mais urgente, né? De uma redução, de uma eliminação dos processos erosivos. Aí você vem com uma biomanta, né, anti-erosiva que ela é imediata. Colocou, ela estanca todos os processos erosivos. A biomanta também ela pode ser usada como revestimento de drenagem, galera. Quando eu falo drenagem, aqui é uma drenagem, é uma calha, né? Aqui é um córrego, aqui é um rio, ou uma drenagem artificial, pode ser um fluxo d'água que está vindo de uma hidrelétrica, que sai de um lugar e está indo para outro, entendeu? Uma artificial. E aqui é uma drenagem mesmo de quê? Drenagem pluvial, ok? Então, toda a água de chuva que cai aqui tem uma tendência a descer para aqui. Então, para você reduzir, né, a própria velocidade da enxurrada, você está criando esses canais aqui, e esses canais vocês podem revestir com uma biomanta. O legal nesse caso aí é usar uma biomanta mais resistente, né? Principalmente aquelas biomantas que tem uma telada, né? Como essas aqui que eu mostrei. Elas são mais resistentes, né, ao fluxo de água e duram mais tempo. Pode-se usar essas biomantas no revestimento dessas canaletas, né? Ou se você vai desenvolver canaletas temporárias, pode usar isso. E às vezes a gente vai fazer uma obra dessas canaletas, então você pode revestir essas canaletas temporariamente, ou o fabricante fala que pode usar elas também definitivamente em canaletas, ok? Uma outra técnica também que a gente utiliza na bioengenharia é muro de cerca viva. O muro de cerca viva é o quê? Ele substitui o quê? Muro de gabião, né? Você está vendo que ele pode ser feito, a gente vai ver aqui uns de concreto, mas a maioria deles são feitos de quê? De madeira, tronco de madeira, né? Ele é utilizado em base de corte de talude ou preenchimento de talude. Você tem um talude que sofreu um deslizamento, aí você quer preencher ele, eu posso preencher com isso. Ou eu quero sustentar esse talude, então eu posso fazer na base dele um muro de cerca viva. Né? Ou também quando a gente tem espaços limitados, onde se faz necessário uma estrutura vertical. Você não tem muito espaço, eu quero colocar uma estrutura verticalizada, então eu posso usar
né, um muro de cerca viva. Esse muro de cerca viva, ele proporciona uma proteção imediata contra a erosão, né, e à medida que a vegetação que a gente coloca aqui dentro dele vai se desenvolvendo, né, ele vai proporcionando um aumento dessa capacidade de proteção, ok? Então, como é que a gente constrói isso? Então, basicamente, aqui é um processo construtivo. Ele lembra muito uma fogueira, né? Aquelas fogueiras utilizadas em São João. Só que é como se você estivesse fazendo várias fogueiras juntas, né? Então, conectadas. Então, você coloca uma base de madeira, pode ser de tronco de eucalipto, outra base, e você vai colocando esses troncos transversais, aí depois você vai colocando outro maior, depois vai colocando transversais, tá vendo? Aí vai criando uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Na verdade, no inglês, esse crib wall, né, que é como se fosse berço, um muro na forma de um berço, né? Em inglês, eles consideram isso como se fosse um berço, porque você depois, dentro, você coloca coisas. Você coloca o quê? Rocha, pedaços, né? De rochas aqui dentro, você pode colocar troncos e galhas. Tá vendo aqui? É outro processo construtivo, no início, assim. Tá vendo? Ele quer proteger o quê? Ele quer proteger esse talude aqui. Provavelmente passa o curso d'água. Isso aqui quer proteger o quê? Ele quer proteger esse talude aqui. Ele já colocou afastado, né? Como se estivesse construindo um muro de arrimo. E depois ele vai preencher com esse material aqui. Presta atenção que eles estão fazendo aqui é uma curva. E a gente faz sempre desse lado. Porque é esse lado que vai ter os processos erosivos. Do lado de cá, a gente vai ter os processos de quê? De acúmulo. Do lado de cá, os processos erosivos. Então, esse muro de cerca viva está sendo feito todo desse lado aqui. Não faz sentido eu fazer dos dois lados, ok? Só se eu tivesse um córrego, um rio retilíneo, eu poderia até fazer dos dois lados. Quando a gente tem curva, e geralmente nas curvas é onde precisa de fazer, né, essas proteções anti-erosivas. Aqui um processo de construção e processo já feito. Então, você preenche com pedras, você preenche com galhos, depois você vai preenchendo com solo aqui dentro, depois isso vai crescendo e esse solo vai sendo colocado aqui, você pode retaludar isso aqui tudo. Passado o tempo é como ele fica bonito. Tá vendo a curva? No mesmo esquema. Esse lado de cá é sempre o lado que provoca erosão no talude, então você tem que proteger. O lado de cá não tem muito processo erosivo, mas processo de deposição, tá vendo? Então aqui um córrego, proteção de um córrego. Depois que isso aqui vai enramar tudo, vai pegar toda essa cobertura aérea dessa vegetação, vai fechar aqui, vai ficar tudo bonito, fechado, você não vai nem perceber, né, esse material utilizado aqui. E mesmo que perceba um material harmônico, né? Ai, professor, mas isso vai durar pro resto da vida? Não, não vai durar pro resto da vida, e o objetivo não é durar pro resto da vida. Mas esse solo que vai ser formado aqui, com essas rochas, essa vegetação, vai ser suficientemente capaz de promover a segurança desse talude. Né? Imagine se tivesse aí uma mata ciliar. Né? Ele vai ter essa função. Onde a gente tem um local com a mata ciliar bem desenvolvida, não faz sentido a gente utilizar essas estruturas, né? Isso aqui são estruturas que estão ocupando local numa área que foi degradada por algum motivo. Então, a gente está apresentando aqui técnicas para recuperar uma área que foi degradada. Mais fotografias. Ok? Isso aqui cheio, depois você pode fechar com o seu talude aqui, ó. O talude já todo fechado. Ó. Que legal, que bonito. Aqui não é nem um corpo d'água, aqui é um caminho. Você tem essa versão aqui mais, digamos assim, mais industrializada. São, né, módulos celulares que você vai montando de concreto, e depois você pode plantar aqui, vai ficar bonito, né? Seguro e bonito também. Então, é uma outra opção. Ok? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá legal, galera? Ninguém tá perguntando nada. Também é tudo muito simples, né? É só mais expositivo. Alguém aí já viu alguma coisa dessa montado durante o curso? Ou já estagiou utilizando bioengenharia? Ou já teve a oportunidade de ver isso em campo? Alguém já viu alguma coisa parecida?
Ninguém? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver vocês aqui. Não, professor, eu particularmente não. Voltei aqui para essa tela para ver vocês. É muito estranho ficar falando sem ver. Não, ninguém nunca viu? Mas agora vocês vão ficar com o olho mais antenado, assim. Vão passar e vão distinguir, vai começar a ver, isso aqui tal, já vi, já sei e tal. Porque às vezes você passa despercebido, né? Aí quando a gente começa a ver, a conhecer e tal, a gente fica mais antenado. Deixa eu voltar lá para minha tela. Então, professor, eu estou achando interessante porque na topografia, que aqui a gente ministra no módulo básico, falo muito sobre obra de contenção de erosão. Então, a gente ensina o caminho aí, né? Onde passam as águas, a questão da declividade. Talvez eles vejam alguma coisa na disciplina de conservação do solo, mas não com esse nível de detalhamento, né? Mas talvez eles vejam. Técnicas conservacionistas, né? Deve ser. Isso. Muito interessante. Tudo isso que a gente está vendo aqui, galera, são técnicas conservacionistas de água e solo. Só que são técnicas de bioengenharia, técnica conservacionista de solo e água, utilizando bioengenharia de solo, digamos assim, ok? Poderia ter esse nome também. Mas você vê que nada que vocês nunca ouviram falar. Talvez só algumas arquiteturas, né, de montagem que são mais diferenciadas, né? Isso aqui eu já mostrei. Eu estou mostrando. Já tinha mostrado o hip hop? Não sei. Acho que já. Acho que eu estou repetindo isso aqui. Era para ter consertado. Mas vamos lá. Mais hip hop. Vocês talvez conheçam isso como enrocamento? Já ouviram falar em enrocamento? Hip hop, enrocamento. Não existe tradução para hip hop, é um termo em inglês, foi criado por eles, e a gente não nos foi traduzido. A gente usa mesmo hip hop. Então, hip hop é como se você tivesse. Eles falam assim: hip hop, hip hop, hip hop. Você vai colocando uma coisa por cima da outra de forma aleatória. Ok? Então, hip hop é isso. Então, você tem um hip hop, você vai colocando esse material aqui de forma aleatória e vegetado, porque você está colocando, né, estacas vivas, ramos vivos, que vai promover o quê? O enraizamento dessa vegetação aqui vai proporcionar o quê? Uma maior fixação dessas pedras. Elas vão ficar mais presas umas às outras por causa da raiz. Vai ter um momento que você vai tentar tirar uma pedra dessa e você não vai conseguir. Por quê? Porque está tão enraizada, né? E depois, às vezes, vai formando um solo, né? Vai tendo um sedimento, porque esse rio pode subir, vai tendo um sedimento, vai misturando sedimento com a pedra, com a raiz, e aí vai criando o quê? Vai criando um solo, vai criando um novo solo. Daqui a 100, 200 anos, o que será isso aí? Não é verdade? Será um novo solo. Parecendo um conglomerado, vai formar um conglomerado. Você já deve ter visto em geologia conglomerado, né? Então a ideia é essa. Vai ficar vegetado, vai vir outras espécies nativas, né? Os passarinhos vão trazendo sementes, isso aí vai se desenvolvendo, a semente vai ter chuva de semente, você vai criando um ambiente aí ecologicamente correto, né? E hoje você tem aquele problema de erosão, aí você resolve e no futuro você vai ter um solo resistente, né? Que vai proteger todos os processos erosivos, a menos que um novo processo de degradação, né? Geralmente um processo de degradação antrópico vai acontecer e tal, ok? Outra técnica que a gente pode utilizar também é o bloco celular. São blocos de concreto, né? Que eles são vazados justamente para quê? Para permitir a infiltração da água no solo, permitir a vegetação, a propagação de uma vegetação. Com isso, o que acontece? Você melhora, né? Você tem uma harmonia da paisagem, você proporciona a infiltração da água,
Você aumenta o conforto térmico, né? Porque você vai ter uma cobertura vegetal, você vai ter um conforto térmico, né, para o ambiente, e você reduz os processos erosivos, né, nas calhas. Legal aqui essa obra aqui. Você tem uma lagoa aqui, né, desmatada. Se isso aqui se chover, você vai ter um escoamento superficial, né? Você vai ter o quê? Assoreamento, né? Contaminação desse corpo d'água. Então, a ideia para aqui foi o quê? Fazer um investimento com bloco celular. Então, um pedacinho aqui, primeiro. Você tem todo o investimento com bloco celular, depois você coloca solo nele, depois você coloca a gramínea. Interessante, né? Aqui a mesma coisa, aqui a vegetação já se conformou, já pegou aqui, mas aqui ainda está, ó. Aqui ainda não foi colocado vegetação. Olha que legal. Isso a gente vê muito nas cidades, né? Isso deveria ser obrigatório em todos os grandes estacionamentos, porque você aumenta o quê? A capacidade de filtração da água no solo, né? Aumenta a recarga dos aquíferos, você reduz, né? Você melhora o conforto térmico, você proporciona uma harmonia da paisagem, né? Uma série de benefícios. Isso é bioengenharia? É sim, bioengenharia, pura bioengenharia. Uma outra técnica é a geocélula também. Geocélula parece um pouco com bloco, né? Bloco celular. Você pode chamar isso aqui também de célula, bloco celular. Isso aqui não é bloco, isso aqui não é bloco. Isso aqui ela tá toda interligada, tá vendo? Isso aqui é porque ela tá aberta. Se você fechar, é como se fosse uma sanfona. Você fecha ela toda para ter um melhor transporte, né, ocupar menos espaço, e depois quando você chega no local, você estica ela como se fosse uma sanfona, você abre ela toda. Aí você abre ela aqui, coloca o solo. Só que esse solo aqui vai ficar aumentar a coesão desse solo, porque a cada célula delas é independente. Então, você não vai ter um deslizamento, você não vai ter um processo erosivo aqui, porque cada bloco, cada célula dessas aqui é como se fosse um ambiente, um sistema individual. Que depois você pode, nesse próprio solo, você pode colocar o quê? Uma vegetação. Para quê? Para segurar esse solo, evitar a retenção de material, criar uma harmonia da paisagem e aumentar o quê? Também a coesão do solo. Né? Olha que legal aqui também a instalação de outro tipo de geocélula, diferente daquela que a gente viu, mas também ó, você adquire ela vem como se fosse uma bobina. Isso aqui, tá vendo? Ela vem toda junta. Você vai abrindo, vai esticando e vai montando. Depois ela toda montadinha aqui, ó. E outra aqui. Isso promove o quê? Aumento da coesão, né? Porque o solo que antes ia ficar solto, ia escorregar, com isso aqui ele não fica. Porque você tá dividindo toda essa vertente em pequenas células. E ela tem todo o quê? Um aparato aqui que segura ela, bloqueia ela. Então o solo não escorre, você reduz os processos erosivos, né? E você ainda vai colocar a vegetação aqui, vai dar uma harmonia, vai aumentar a coesão ainda mais. Okay? Diminuir a erosão, aumentar a estabilidade do talude. Tudo isso com o objetivo de aumentar a estabilidade do talude e reduzir os processos de erosão, ok? Como eu falei, poderia usar aqui uma biomanta? Poderia. Então, a gente pode usar geocélula, a gente pode usar biomanta, a gente pode usar caniçada viva, pode usar o que quiser. Geralmente, nessas obras grandes de estrada, engenharia, o pessoal prefere usar esse tipo de coisa, porque é mais rápido, é mais fácil. Imagina como é que ele vai montar tanta caniçada viva, conseguir tanto material, né? É um material que tem um tempo de vida útil curto, porque tem que ficar bem condicionado. Então, imagina uma longa estrada ou grande estrada. Então, é melhor você usar uma geocélula, né? Uma grande obra fica mais fácil. Você pode levar ela para locais longínquos, e você é fácil de instalar, né, e eficiente também. Então, é bom considerar essas questões.
quando da seleção de qual a técnica que vai ser utilizada, ok? Obrigado pela atenção. Não sei o tempo que te durou, deixa eu ver aqui. Não sei se eu falei demais, acho que era 1 hora, eu passei de 1 hora e 13 minutos. Desculpe, acho que eu me excedi. A gente vai falando, perde. Opa, deixa eu botar aqui. A gente perde o controle. Olha, até que durou algumas pessoas, né? Final de festa é assim. Então, pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Perguntar? Depois, né? Já que não fizeram durante, faz depois. Se é que tem alguma dúvida, né? Às vezes não é nem dúvida, né? É só uma curiosidade mesmo. Professor, enquanto ninguém se manifesta, né, eu só gostaria de agradecer a presença e parabenizar pela palestra. Foi muito autoexplicativa. Eu estou muito contemplada, assim, em relação a dúvidas. Foi bem autoexplicativa mesmo. Exato. É que a gente fica querendo estender, conversar e fica querendo que o povo pergunte. Mas né, a bioengenharia, uma fotografia vale mais do que 1 milhão de palavras. Você quer explicar aquilo ali, texto, nada. Você mostra a foto, tá pronto. Matou. E aí a gente percebe que talvez a gente agora com um olhar mais clínico, né? Talvez a gente note coisas que passavam despercebidas, né? Paisagens que a gente achava normal e aí, poxa, talvez isso seja bioengenharia. Deixa eu lá vasculhar. Coisas mas que talvez a gente nem percebia. Infelizmente, a gente não vê tanta coisa. Eu mesmo que fico atento a tudo, assim, pouco vejo. Quer dizer, biomanta a gente vê muito, porque pegou muito. Né? Biomanta talvez é a técnica mais difundida. Pela praticidade, pelo custo baixo, né? E tal. Mas agora você falou uma coisa certa, você agora vai ficar mais atenta. Ou uma oportunidade de executar ou dar uma ideia. Você pode implementar, né? ver se é possível, a gente aplica. Eu mesmo eu tenho uma chácara, eu aplico essas coisas tudo na minha chácara. Se todos os pequenos produtores, pequenos agricultores utilizassem bioengenharia na sua própria propriedade, né? O meio ambiente agradeceria muito. Sim, com Aqui no certeza. estado do Espírito Santo, onde a gente tem um volume uma quantidade muito grande de pequenas propriedades, né? Vocês aí em Minas têm grandes latifúndios, né? Aqui a gente não tem muito latifúndio, não. Muito pequena propriedade, muito pequeno agricultor. Até pela questão topográfica mesmo do estado, entendeu? Acho que o Igor levantou a mão. Oi? Acho que o Igor levantou a mão. Pode falar, Igor. Mais uma dúvida, assim, questão de mercado, né, dessa bioengenharia, a gente vê muito essa questão de bloco, né, em questão de área de estacionamento, em casas também, eles costumam colocar isso, né, quando tem aquele morrinho, eles colocam esses blocos. Eu queria mais saber também em questão dessa célula, aquela célula que você mostrou por último, aquela que tem em verde, tem ali em preto, como que é a duração dela, né, ela se degrada com o solo depois, ou aquilo se torna alguma coisa ali fixa? E qual que é o mercado disso? Isso é muito difundido em questão tipo de matéria-prima e venda também, mais na área comercial? Geralmente elas são feitas de PAD, aquele material que é utilizado em geomanta, de aterro sanitário. Elas são bem resistentes, elas são resistentes a raios ultravioleta, então ela não vai se degradar, não, com o meio ambiente, diferente de uma biomanta, né, que ela é feita com fibras, né, a grande maioria, outras não, mas a grande maioria é feita com fibra, e a ideia é que ela vai se decompor, ela vai, né, se entrar em harmonia e vai formar o próprio solo. Aquilo ali não. Porque a ideia daquilo ali tem aquela função. Porque, como eu tinha dito, a bioengenharia ela utiliza muita coisa inerte que pode ser de longa duração e pode ser de curta duração. Mas no caso ali daquelas células, você vê aquela de concreto, né? De concreto ou de qualquer uma outra argamassa. E onde é que a gente vende?
Já tem, geralmente as fábricas são em São Paulo, mas se você botar no Google, baixar no Google, você vai ver milhões de empresas fazendo propaganda, se oferecendo para fazer projeto nessas áreas. Não é fácil. Aí em Minas mesmo, tem uma empresa grande, a Deflor. A Deflor é gigantesca, de biomanta, né? Trabalha com bioengenharia de solos. É legal você visitar o site deles, muito legal o site, o aplicativo, tem livros, publicações bem interessantes. Entendi. Mas é isso, entendeu? Então é um material bem resistente. Inclusive, essas geocelas que eu mostrei aqui, o pessoal lá em guerra do Golfo, né, que tem que caminhar pelos desertos, eles colocam isso naquelas areias para os caminhões andarem, porque aumenta o carro não atola quando você coloca aquilo, que aumenta a coesão. Então, aqueles grandes caminhões, né, eles colocam, fazem aqueles caminhos com essa geocélula. Então, você pode andar de carro no deserto, sem atolar. Obviamente que eles vão andando e vão tirando, né, para não deixar, não vai dar mole pro inimigo, né? Então, é muito utilizado nessas campanhas de guerra, ou nessas campanhas que se faz em locais de deserto, que você precisa ter uma locomoção de veículos, entendeu? Só uma curiosidade, que não tem nada a ver com o nosso assunto. Mas é bom saber, né? Não sei se eu respondi, Igor, o que você perguntou. Respondeu sim. Obrigado. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma dúvida? Aproveita aí a oportunidade. Meu e-mail está ali na apresentação, se vocês quiserem qualquer coisa, mandar um e-mail. Se um dia precisar de alguma informação, se eu puder ajudar, eu vou ter o maior prazer. Perfeito, professor. Então, já que ninguém se manifesta, nós do PET gostaríamos de agradecer a presença, aceitado o convite e parabenizá-lo mais uma vez pela apresentação. Ok, eu que agradeço a oportunidade, ok? Conhecer vocês. Um abraço em todos, hein? Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Prazer em conhecê-los. Igualmente. Sucesso.